Trilhas da Democracia inicia hoje uma série de 4 programas com o título Por Ação ou Omissão, Quem são os golpistas de 8 de janeiro. No programa de hoje, o tema será o Ministério Público na luta contra o golpismo. Os nossos convidados são Arthur Pinto Filho, promotor de Justiça e de Direitos Humanos da comarca de São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo, Arthur. É um prazer recebê-lo nesse nosso espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Marco. É um prazer participar de um programa tão interessante como esse que você comanda. O Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador de apoio operacional das promotorias de justiça de conflitos fundiários do Estado de Minas Gerais, Afonso Henrique Teixeira de Miranda. Seja muito bem-vindo, Afonso. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Marco, poder estar aqui com colegas que eu tenho como referência de atuação no Ministério Público Brasileiro, colegas que sempre atuaram na defesa do nosso país e de uma democracia na sua essência. Prazer é todo meu. E Marcelo Pedroso Goulart, membro do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos em Ministério Público, Direito e Democracia e promotor de Justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer recebê-lo outra vez mais no Trilhas da Democracia. Eu que agradeço mais uma vez o convite que você me fez para participar desse episódio da Trilhas da Democracia, e num formato diferente daquele que eu participei anteriormente, contando agora não só com a sua presença, mas também com a presença de 2 companheiros do Ministério Público Brasileiro que eu admiro e com os quais eu aprendo muito, né? O Afonso, que é o precursor das promotorias agrárias, o Arthur Pinto Filho, que é referência na área dos direitos humanos e especialmente na área da saúde pública, onde ele atua atualmente. Portanto, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês. Quero aprender com vocês. Hoje é dia 12 de janeiro, esse programa está sendo gravado na noite da quinta-feira, dia 12 de janeiro, e eu não poderia deixar de dizer que foi uma surpresa muito inconveniente que tirou a nossa tranquilidade no momento em que eu achava em particular, que o Trilhas da Democracia passaria a entrar numa nova fase de discussões sobre políticas públicas para um novo Brasil, e depois dos acontecimentos criminosos do dia 8 de janeiro, ter que dar um passo atrás para discutir exatamente quem são os golpistas que agiram ou se omitiram diante daqueles acontecimentos. Eu começaria perguntando a você, Marcelo, e na sequência ao Afonso e ao Arthur, que avaliação vocês fazem da atuação dos MPs, dos Ministérios Públicos estaduais e também federal, se for possível, para a derrota da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Por favor, Marcelo. A minha avaliação é de que as nossas instituições, infelizmente, elas ainda não estão preparadas para o enfrentamento desse tipo de evento, né, de um evento golpista, fruto da ação aparentemente planejada, né, do reacionarismo brasileiro, algo que está presente desde sempre na história do Brasil. E apesar dessa presença permanente, né, da ação golpista dos reacionários em nossa história, nós nos surpreendemos nos momentos que o Brasil vive a democracia, né? Isso aconteceu em 64, por exemplo, isso acontece agora de novo, né?
as instituições democráticas, né, de uma democracia que está em processo de construção, essas instituições se surpreendem, né? Nós não estamos devidamente preparados para esse enfrentamento. Então, o que eu percebo é isso. Quer dizer, e o 8 de janeiro, ele não pode ser, a meu ver, não pode ser analisado como um evento isolado, né? É algo que vem sendo construído, né, na nova República, e eu entendo que essa construção vem desde 1989. Né? Então, quando, por exemplo, a surpresa da eleição de Collor, né? Eu acho que foi uma falha do campo democrático, que justamente, não, subestimando a força dos reacionários, claro, vínhamos num processo de luta pela democracia, com a efervescência social, organização e mobilização da sociedade civil, e isso, de certa forma, foi uma cortina de fumaça para aqueles que têm a responsabilidade de estar nas instituições democráticas e não perceber a força do reacionarismo. Né? Então, eu acho que a frente eleitoral que se construiu, né, para as eleições do ano passado, a presidência da República, ela deveria ter iniciado o processo de construção da democracia, o processo de democratização, com essa frente. Né? E os reacionários vencem em 89, porque o campo democrático se dividiu, se fracionou, né, em várias candidaturas, né, quando eles poderiam estar unidos. Nós precisamos, a partir de agora, aprendendo a lição de 89, aprendendo a lição de 2016, a lição de 2018, toda essa tragédia do governo Bolsonaro, e agora, culminando com essa tentativa real de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro, nós precisamos rever posições antigas no campo partidário ou no campo das instituições da democracia, no sentido de ter uma atuação mais forte, uma atuação mais diretiva, no sentido de combater, isolar, né, a força desses setores reacionários da sociedade brasileira para construir uma democracia substantiva nesse país, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, eu vejo que as instituições, de uma forma geral, estão despreparadas. Nós resistimos muito, né, e o golpe não veio por conta, talvez, da ação individual de alguns ministros, sobretudo de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu ressalto dois aqui, que são oriundos do Ministério Público de São Paulo, Celso de Mello, que foi o primeiro a enfrentar mesmo Bolsonaro, e, mais recentemente, o Alexandre de Moraes, quer dizer, segurando a barra na falha das instituições, das demais instituições, né, democráticas desse país. Então, acho que é uma grande lição, e eu acho que o 8 de janeiro, a crise aguda provocada pelo 8 de janeiro, pode até ser um evento catártico para nos mostrar que as instituições precisam se rever e ter uma atuação firme e forte no sentido de valorizar a Constituição de 1988 e, sobretudo, discutir e defender, né, bem, né, com instrumentos, com os novos espaços de atuação, as tentativas de golpe que a todo momento surgem, né? Quer dizer, a mais recente foi essa forma bolsonarista, mas certamente derrotado Bolsonaro nas urnas e com toda certeza será derrotado também nas ruas o bolsonarismo, esse campo reacionário ressurgirá em outro momento com a forma que lhe for mais conveniente, né? Então, eu vejo um certo despreparo, uma certa ingenuidade do campo democrático que subestimou as forças reacionárias, e essa lição do governo Bolsonaro, o golpe de 2016, do governo Bolsonaro e desse evento último, que foi a tentativa concreta do golpe de Estado, que era só anunciado, mas não ocorria, né? Eu acho que as instituições estão se repensando. E no Ministério Público está acontecendo isso, né? Eu vejo que está acontecendo isso. Trago como exemplo a postura do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Mário Sarrubo, que firmemente, né, tem se posicionado contra
todas essas tentativas, né, violações contra a legalidade democrática de forma consistente. E o Ministério Público brasileiro, de uma forma geral, tem que se reorganizar, né, espacialmente, né, garantir uma formação dos seus membros para uma cultura democrática que incumbe ao Ministério Público defender e que o Ministério Público da Constituição de 88 ainda não conseguiu se localizar e encontrar a melhor forma de defender a democracia no sentido amplo, né? Tem instrumentos importantes na tutela coletiva, tem uma atuação firme no combate à criminalidade, sobretudo a criminalidade organizada, mas no campo da defesa da democracia, né, o Ministério Público não se preparou, como o parlamento não se preparou, como outras instituições não se prepararam. Portanto, eu acho que esse é um momento catártico, o Ministério Público, mais uma vez, né, e aqui eu ressaltei a figura do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, começa a apontar um caminho para o Ministério Público assumir, de fato, o seu papel de defensor do regime democrático. Afonso, eu vou acrescentar um novo elemento, né, nessa primeira pergunta sobre a avaliação da atuação dos MPs, né? Já que você atua na coordenação de apoio operacional das promotorias de justiça de conflitos fundiários, ou seja, trabalha diretamente com uma questão, né, que é atravessada de conflitualidade, né? E esse novo elemento seria o seguinte, me utilizando aqui do conceito cunhado pelo Boaventura de Souza Santos, de fascismo social, me parece que, e também recuperando um pouco da fala do Marcelo, nós vivemos no Brasil, desde da redemocratização, da reliberalização do país, crescentes ondas que acabaram se tornando crônicas de fascismo social, né? E as relações no campo brasileiro, as relações fundiárias no Brasil são atravessadas por essa prática fascista social. Então, a pergunta seria como o MP atua, como o MP de Minas Gerais, a experiência tua de Minas Gerais, as experiências que você conhece pelo Brasil afora, como é que o MP vem atuando, né, nessa zona de alta conflitualidade, e como é que o MP começa a perceber que aquele fascismo social passa a vir acompanhado de uma forte onda de fascismo político, abertamente político, a gente falava sobre isso antes de iniciar o programa, né? Essa forte onda de fascismo político que culminou nos acontecimentos de 8 de janeiro. Por favor, Afonso. Bem, Marcos, como sempre sabe, as palavras aí do nosso grande Marcelo Goulart, eu acho que ele tocou num ponto que me parece bastante relevante, que é a questão de que o Ministério Público ele não estava preparado para enfrentar esse quadro que está sendo colocado hoje de uma forma bastante efusiva, né? Ele realmente não estava preparado, como ele não está preparado e não está formado para ser esse agente que deveria construir uma democracia e não apenas velar por ela, né, Marcelo? Nós temos a Constituição de 88, nós não tínhamos democracia antes, então a gente não podia velar por alguma coisa que ainda não existia, né? De maneira que a democracia tratada, né, com a Constituição de 88 praticamente coincide com a nossa atuação aqui, Marcelo, um pouco mais antigo no MP, não sei o Arthur, mas a gente nasce dessa forma em 88 para defender a democracia que até então não existia. Então, mais que defensores da democracia, deveríamos trabalhar no sentido da construção da democracia.
Muito bem. E durante todo esse período, e passamos por esses 30 anos, aí, vamos colocar assim, nós vimos o Ministério Público brasileiro muito apático nesse trabalho de construtor, de fiscal, esse trabalho de velamento, ele ficou bastante apático. E essa apatia certamente advém, que para mim é uma das causas maiores do quadro que a gente se encontra hoje, que é a anistia de crimes contra a humanidade. Então, nós temos, no Brasil, fato recente de torturas, de mortes, de desaparecimento, e você quer construir uma nova sociedade com um projeto democrático, anistiando crimes que não podem ser anistiados, né? Isso certamente repercute hoje no que nós estamos passando. E assim será na frente se não adotarmos as providências que temos que adotar agora. O momento é crítico e precisa, evidentemente, de ações incisivas, ações constitucionais, ações republicanas incisivas de defesa da democracia. Ressaltando que o Ministério Público deve construir e velar pela democracia e, ao mesmo tempo, entender, sem democracia, não há razão para existir Ministério Público. Aqueles que possam até tergiversar quanto a isso, pensem, até no sentido de sobrevivência. Não há nenhuma razão para persistir o Ministério Público como instituição se não for o regime democrático. O delegado pode acusar, etc. Não precisa do MP, né? O MP precisa ser esse construtor, esse tutor, e essa instituição que precisa atuar sempre, e nos momentos decisivos como ora. Essa questão dos conflitos agrários é uma questão que ela traz, desde sempre, esse embate ideológico e esse fascismo a que você se referiu, Marcos. Uma vez eu fui chamado aqui para um programa, e até surpreendeu quem estava lá, em que se estava questionando ali algumas ações do governo Lula anterior sobre um decreto sobre a questão de direitos humanos e a questão agrária. E ali, naquele momento, eram colocados assim, depoimentos de um lustrador de sapatos, né? Homem pobre, um jovem pobre, e que questionava o movimento sem terra e falando, olha, aqui tem trabalhador, lá tem vagabundo, que é justamente mais ou menos isso que a gente vê. Ou seja, sempre tivemos na questão agrária esse embate, o embate que vem hoje sendo colocado de uma forma assim bastante intensa, de que um lado defende o patrimônio, defende, te coloca o medo, né, de você perder o que você já adquiriu, e, de outro lado, você tem alguém que quer solidarizar esse patrimônio e tal, de maneira seguinte, que essa situação vinha sendo colocada, e foi uma iniciativa realmente nossa aqui, da criação da Promotoria de Conflitos Agrários, porque democracia, nós estamos falando aqui, nesse momento, da democracia representativa e de república, mas a democracia só se constrói, evidentemente, com a democratização, por exemplo, da terra, do acesso à terra, para que você possa produzir alimentos de qualidade, etc. Ou seja, não há como se falar numa democracia sem, por exemplo, a pessoa ter o acesso à sua residência, acesso à sua moradia, acesso ao trabalho, como bem coloca Marcelo, a moradia, a terra, é elemento estruturante do princípio da dignidade humana, que informa toda a República Federativa do Brasil. Realmente, esse ponto, há muito tempo, e eu vivo aqui num embate frequente, né, seja dentro do próprio MP, ou seja com a magistratura, seja com geral, no sentido que a gente precisa, evidentemente, democratizar o acesso à terra. Mas, quanto ao ponto específico aqui, eu quero ressaltar, esse dia 8 de janeiro poderia ter sido dia 7 de setembro. Eu estava temendo muito que isso que aconteceu hoje acontecesse já em 7 de setembro. Havia toda uma mobilização de caminhoneiros, querendo, inclusive, ultrapassar as barreiras que foram colocadas lá em Brasília,
no sentido de tomar a Praça dos Três Poderes e acontecer talvez aquilo que já ou aquilo já era um prenúncio desse dia 8, né? Acho que ali tinha até mais robustez de impacto. Quero dizer, então, que eu tributo isso à anistia de crimes cometidos contra a humanidade, como a tortura, e digo que concordo com o Marcelo que havia um certo despreparo do Ministério Público com as instituições em geral, no sentido de uma reação mais importante, coisa que a gente viu realmente com o ministro Alexandre de Moraes, umas ações assim imediatas, né, do nosso Procurador-Geral de São Paulo, além de outras autoridades. Seria por hora isso, Marcos. Voltando a São Paulo, Arthur, você que é promotor de Justiça e Direitos Humanos da comarca de São Paulo, capital, e que ultimamente tem lidado com uma questão, com um exemplo de como o fascismo social se encontra presente na urbis, né? na cidade, né? Que é o caso da forma como se administra a Cracolândia, né? Na forma como se organiza a Cracolândia. Eu recolocaria a questão, né, sobre a avaliação da atuação dos MPs, né, para a derrota da tentativa do golpe de 8 de janeiro, mas também deslocaria um pouco o foco da questão fundiária, que Afonso acaba de tratar, para essa questão de como o MP, no decorrer dos últimos anos, tem lidado com uma questão tão importante do ponto de vista das estratégias de redução de danos, das políticas de redução de danos, para uma parcela da população tão vulnerável como essa que habita a Cracolândia. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Quer dizer, a partir da pergunta de Marcelo, que retrocedeu no tempo para buscar as origens, né, daquilo que, na verdade, resultou, né, teve o seu cume na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Por favor, Arthur. Marco, eu acho que é muito interessante a tua pergunta, porque eu acho que tem muita relação entre uma coisa e outra. Né? Aparentemente não há, mas há uma relação. Eu explico por quê. O que nós temos ali na Cracolândia? Né? Claro, pessoas que usam de forma abusiva drogas, mas nós temos basicamente pobres, pretos, gente sem nenhuma possibilidade de nada, sem educação, gente que não passou pela escola, muitos que já passaram pelo sistema prisional. Então, ali você tem uma situação em que uma certa camada da sociedade olha não só com desprezo, mas com ódio e tendo como pano de fundo da sua atuação uma vontade de matar as pessoas. Essa que é, de matar. Eu vou te dar um exemplo de agora. Havia um delegado seccional aqui na região central, que é a região da Cracolândia, que ele, de um mês para trás, ele tomava a seguinte providência. Ele apreendia os cachimbos das pessoas que usavam crack. Veja, usar o cachimbo já foi um avanço, porque antes não se usava o cachimbo e as pessoas morriam mais rapidamente. Então, quando tiraram o cachimbo, o que o pessoal está fazendo? Está cheirando crack em esponja, essa esponja de aço. E, evidentemente, aquilo faz um mal violento para o corpo, todo mundo sabe disso, e grande parte da sociedade paulista acha que essa é a forma de combate à Cracolândia. Isso nunca deu certo, nós estamos fazendo isso há 10 anos aqui em São Paulo, tratando a Cracolândia com violência, e isso nunca funcionou. Né? Por que tem paralelo com o que aconteceu nesses últimos tempos? Porque essa mesma camada da sociedade que enxerga a Cracolândia como objeto de guerra, de massacre, de morte,
é a mesma que não admite, em hipótese nenhuma, avanço da sociedade. Com todos os problemas que o PT teve nas suas gestões, e não foram poucos, não há que se negar que houve um avanço social imenso no país. Imenso, não preciso nem citar exemplos. Essa situação, esse avanço que teve social, menos miséria, menos fome, respeito aos direitos humanos, etc., isso gerou, numa camada da sociedade, um ódio que eu nunca tinha visto no país. É um ódio de classe, é um ódio de morte. Esse ódio se espalhou de tal maneira pelo país inteiro que gera esse tipo de situação que nós estamos vivendo. É uma reação, esse ódio que nós vemos agora, é a mesma reação que se tem com relação à Cracolândia. Morte aos pobres, morte aos pretos, morte àqueles que não têm nada. Então, Marco, eu acho que tem muita relação. Quando eu olho para a Cracolândia e eu olho para o país, eu vejo os mesmos estratos de classe que combatem a Cracolândia combatendo a democracia. Os mesmos. Só para retomar um pouquinho o que o meu querido amigo Marcelo e o Afonso falaram, eu só queria lembrar um pouquinho, o Afonso falou exatamente isso no fim da fala dele. Veja, pela Constituição, quem tinha que defender a democracia? Somos nós do Ministério Público. Somos nós. E não defendemos, mormente, o Ministério Público Federal. Mormente, a cúpula do Ministério Público Federal. Veja, eu me lembro perfeitamente bem que, na primeira vez que o anterior presidente indicou o atual Procurador-Geral da República, ele usou uma analogia, uma ideia que foi perfeita. Ele disse o seguinte: o Procurador-Geral da República vai ser a minha rainha. Eu sou o rei e ele vai ser a rainha. Ele estava certo, porque se ele tem um Procurador-Geral da República que honesta, que aceita todas as barbaridades que ele fez, ele fica sem controle. E é tudo o que ele queria. Então, ele escolheu um Procurador-Geral da República ser a sua rainha, para ele não ter controle nenhum. E ele não teve. Ele não teve controle nenhum. E o drama do Ministério Público, meu bom amigo Marco, é o seguinte: quando nós abrimos mão, como Ministério Público Federal, de defender a democracia, quem pulou a campo? O Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal que garantiu a democracia, o que é um vexame para nós. Essa tarefa era nossa, e a gente abriu mão da tarefa mais gloriosa que o Constituinte de 88 nos deu, que era a defesa da democracia. Precisou o Supremo, que não tem essa atribuição, pular na frente e defender a democracia, e digo com toda franqueza: se não fosse o Supremo Tribunal Federal, nós estaríamos numa situação muito delicada, porque o Procurador-Geral da República não tomou as providências que ele devia tomar. Pegando um pouquinho aqui para São Paulo, eu participei no começo, assim que começaram esses acampamentos, né, de uma reunião com o Procurador-Geral e outras pessoas, e a avaliação nossa foi errada. A gente avaliou que aquilo era vamos dizer assim, era um amontoado de dementes, de gente desocupada, de psicopatas, de senhores de idade, enfim, que aquilo representava o menor perigo. Essa foi uma avaliação errada. A gente não viu que ali tinha uma arquitetura muito bem organizada, com dinheiro, com gente grossa alimentando aquilo, evidentemente com o apoio dos militares. Eles não ficariam ali 2 meses sem um apoio explícito dos militares. A gente errou na avaliação. Agora, como disse o meu querido amigo Marcelo, esse dia 8, ele foi uma epifania. Ele é como se nós tivéssemos acordado de um sonho louco. Errados estávamos nós não vimos o perigo acontecendo. Quando aconteceu o dia 8, todo mundo acordou. Acordou de várias maneiras, meu bom amigo. Primeiro, nós admitimos como instituição muitos companheiros defendendo a ditadura, o que é insuportável. Promotor que defende a ditadura trai a Constituição e trai o Ministério Público. E nós admitimos isso durante muito tempo. Agora, acho que ontem, é que houve a primeira reação do CNJ exigindo que um colega nosso retirasse das suas redes dados golpistas. Nós admitimos isso.
As pessoas iam nas manifestações golpistas, tiravam foto e se orgulhavam daquilo, e nenhuma corregedoria fez nada. Então, a partir do dia 8, todos nós do Ministério Público aprendemos o seguinte: não se brinca com fascista. Fascista se combate desde o primeiro momento que eles põem a cara para aparecer. Essa foi a grande lição que nós tomamos. E eu espero que daqui para frente a gente entenda isso e combata cotidianamente os fascistas internos e externos da instituição. Marcelo, uma nova rodada de respostas a partir da seguinte pergunta. No plano imediato, ou seja, no curto prazo, no curtíssimo prazo, o que já está sendo feito pelos MPs estaduais e o que deve ser feito com mais ênfase ainda para que isso que Arthur acaba de dizer, para que os fascistas sejam tratados como tais, como fascistas, como destruidores da democracia, como intolerantes que devem ser tratados com intolerância. Não se pode tolerar os intolerantes, já dizia Bobbio. Que ações podem ser feitas, que ações já estão sendo feitas, quais as informações sobre forças-tarefas, que articulações estão sendo feitas entre os diversos MPs, os diversos procuradores gerais de justiça dos 27 estados da federação, a fim de que seja desmontada no nascedouro futuras tentativas golpistas no âmbito estadual, e que podem nascer exatamente de pequenos acampamentos, de pequenas manifestações que dentro de si são atravessadas por intenções golpistas. Por favor, Marcelo. Como eu costumo acentuar, acho que naquela nossa conversa anterior eu já disse isso, quer dizer, o Ministério Público da Constituição de 1988 é um novo Ministério Público, um Ministério Público completamente diferente do que foi o Ministério Público brasileiro e diferente dos demais ministérios públicos que existem nas democracias ocidentais, quer dizer, é uma novidade. E, portanto, que exigia, no imediato pós-1988, as reformas estruturais que adequassem o Ministério Público à sua nova missão institucional, às suas novas atribuições. Isso não foi feito. Também exigiria do Ministério Público uma atuação interna de formação dos seus quadros para a defesa da democracia entendida no seu sentido geral. E isso também não foi feito durante todos esses anos. Então, acho que, num primeiro momento, nós temos que pensar imediatamente, e vejo nas palavras de algumas lideranças do Ministério Público, ainda poucas, mas de algumas lideranças do Ministério Público já apontando a necessidade de mudar a forma de atuar, sobretudo no campo da defesa da democracia. Então, eu entendo que no campo da democracia, quer dizer, o Ministério Público até agora entendia que a defesa do regime democrático era acompanhar o processo eleitoral, como se democracia política se restringisse ao momento das eleições. E, evidentemente, que é muito mais do que isso. Então, nós temos, e eu pessoalmente sempre combati a ideia de criação de comissões, criação de grupos, criação de núcleos, criação de forças-tarefas, porque, na verdade, essa ideia de comissão, de grupo, ela fere dois princípios institucionais que garantem uma atuação verdadeiramente independente do Ministério Público e dos seus membros, que é o princípio do promotor natural, que não dá aqui para explicar o que é, e o princípio da independência funcional. No Ministério Público não existe hierarquia, o procurador-geral não pode determinar aquilo que
o membro o promotor de justiça, o procurador de justiça deve fazer, o procurador da República deve fazer. Porque nós temos essa garantia da independência funcional. Claro que ela não é absoluta, porque ela é vinculada à Constituição às diretrizes do projeto societário estabelecido na Constituição de 88. Quer dizer, o promotor de justiça ele deve obediência, não ao procurador-geral, ele deve obediência à Constituição. E o papel dele é a implementação do projeto societário da Constituição de 88. Então, o nosso vínculo é com aquele projeto societário. Quando o Arthur disse, com muita propriedade, que é inadmissível se pensar num promotor reacionário, fascista, conservador, porque é um promotor totalmente inadequado, porque, né, desvinculado da missão institucional e do compromisso da instituição em levar avante o projeto societário progressista que é estabelecido na Constituição. Então, nós precisamos criar estruturas permanentes, que, no caso dos Ministérios Públicos dos Estados, se chama promotoria de justiça. Então, nós temos, com base nessa lição recente, né, do governo Bolsonaro e do evento recente do dia 8 de janeiro, nós teríamos que o Ministério Público deveria instalar promotorias com cargos que garantem o promotor natural, que garantem o princípio da independência funcional, para a defesa da democracia política. A democracia econômica e social nós defendemos no campo da tutela coletiva, dos interesses transindividuais. Agora, a defesa da democracia política nós não temos. Nós não temos um espaço, um órgão que faça a defesa do regime democrático. Então, nós precisamos instalar, né, em todos os ministérios públicos estaduais, nos ministérios públicos da União, promotorias ou procuradorias voltadas para a defesa do regime democrático. Entendo também que nos estados, essa promotoria deveria ter uma base estadual, porque são questões que exigem a unidade do Ministério Público. Né? Então, criar promotorias de defesa da democracia de base estadual, né, com um promotor titular e promotores auxiliares nas diversas regiões do Estado que estão fazendo as investigações, tocando os casos, né, levando avante a tutela do regime democrático. Né? Verificando não só o funcionamento das instituições de representação popular, mas também verificar se os mecanismos, né, de democracia direta, de democracia participativa estão funcionando. Por exemplo, os conselhos de políticas públicas. O Ministério Público tem um papel fundamental para fazer com que esses conselhos funcionem democraticamente. Não funcionam. Não funcionam, porque são aparelhados pelas prefeituras, a sociedade mesmo não tem força e não tem voz nesses conselhos de políticas públicas, que cabe, né, fiscalizar as políticas públicas, propor as diretrizes gerais das políticas públicas. Então, isso é algo importante. Nessa promotoria, poderia também ter atribuições no âmbito criminal, né? Apurando os fatos. Esse promotor não atuaria só na área da tutela da democracia, no campo que nós costumamos chamar civil, né? Mas também atuar no campo criminal. O crime de terrorismo, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, deveria também, né, ser a atribuição dessas promotorias de base estadual. Mas não fica só na criação de uma estrutura, nós precisamos preparar os nossos agentes para a defesa da democracia. Nós passamos aí 4 anos sufocados por tentativas diárias, violações diárias à frágil democracia brasileira, e o Ministério Público não discutia democracia, né, nos seus espaços de discussão. Né? O que é a democracia? Qual que é a democracia que a Constituição de 1988 projeta? Qual que é o nosso papel na defesa da democracia? Né? Então, nós fragmentamos as atribuições, né, e perdemos de vista a totalidade da nossa atuação. Claro que a defesa do meio ambiente é importante, a defesa da questão agrária é importante, a questão da saúde, da educação, né, mas nós não podemos perder de vista que esses direitos fundamentais relacionados à saúde, educação, questão agrária, consumidor, infância, combate à criminalidade, isso tudo se vincula a um projeto maior de sociedade democrática, porque nós não vamos defender meio ambiente, não vamos defender o consumidor, se não estivermos numa sociedade
democrática. Então, nós precisamos ter as condições políticas para cumprir as demais tarefas do Ministério Público. Mas, no caso da sociedade brasileira, nós devemos enfrentar os reacionários desde sempre, né, dominantes, né? Nós devemos afastá-los do cenário político, nós devemos, no futuro, quem sabe, eliminá-los, né, do cenário político brasileiro, né, através de uma ação forte no campo da defesa da democracia política. E nós não temos essa especialidade, né? Então deveríamos ter. Outra coisa é o preparo dos nossos agentes, né, para isso, e temos as escolas institucionais que devem cumprir esse papel de formar. Nós temos os concursos públicos que devem medir o conhecimento daquele que é ingressado no Ministério Público, se ele tem bases mínimas de conhecimento do que é uma democracia, qual que é o projeto societário da Constituição de 88, para poder exercer o seu papel de agente político. E os nossos concursos não medem isso, né? Eles medem o conhecimento da literalidade das leis e dos códigos, né? E muito pouco da Constituição. Então, nós também não nos atualizamos. O concurso que faz hoje é o concurso que eu fiz em 1984, né, para ingressar no Ministério Público ainda na ditadura, medindo só os conhecimentos básicos nas áreas de direito penal, direito civil, processo penal, e fica por aí. Isso é muito pouco para o Ministério Público da Constituição de 88. Né? Nós devemos também, e esse é papel das escolas institucionais, promover na sociedade a difusão dos valores democráticos. Isso é função das escolas institucionais, na sua relação com a sociedade, fortalecendo a sociedade em torno do conhecimento, né, do nosso projeto societário democrático, para não acontecer o que acontece hoje. Hoje eu fui aqui no Poupa Tempo para renovar a minha CNH, né, e o Poupa Tempo, já começando a nova gestão, ele é o perde tempo, né? Porque eu fiquei mais de 1 hora, né, para tentar pegar meu certificado de idoso para poder estacionar na vaga do idoso e não consegui, eu tive que ir embora. E tinha um grande número, sobretudo, de idosos ali esperando a solução do seu problema mais de 1 hora. E eu falava, isso aqui não é mais falava alto, né? Isso aqui não é o poupa-tempo, é o perde-tempo, né? Porque isso não está funcionando, e o povo quietinho. O povo não sabe da sua força e do seu poder, porque não é formado para o exercício da democracia e da participação. E o Ministério Público também tem essa tarefa através das escolas institucionais, a formação da cultura democrática na sociedade, junto com outras instituições, promover, né, em associações de bairro, nos sindicatos, nas escolas, né, a discussão sobre o nosso projeto societário da nossa Constituição. Quem que conhece a Constituição brasileira? O Ministério Público tem essa tarefa também. Então, esse é um outro papel que o Ministério Público pode desempenhar a partir dessa trágica experiência que nós estamos vivendo de 2016 a 8 de janeiro. E espero que nós vamos superar isso, né, que isso seja uma experiência catártica, que o Ministério Público acorde para a sua função. Além disso, tem que fazer mudanças, inclusive no âmbito constitucional. O Arthur levantou também, muito bem, a questão da escolha do Procurador-Geral da República. Isso, a forma como a escolha do Procurador-Geral da República está prevista na Constituição, leva, né, a situações como a que chegamos hoje, em que o Judiciário, através do Supremo, teve que assumir as funções não só de Judiciário, mas de Ministério Público e de Polícia. Senão, nós já tínhamos perdido a frágil democracia que estávamos construindo a partir da edição da Constituição de 1988. Então, não pode ficar assim. Eu me lembro que o Bolsonaro, quando assumiu, disse: eu quero um procurador-geral alinhado. A palavra foi essa, alinhado com o governo. Mas isso é um absurdo do ponto de vista das relações dos poderes e das instituições do sistema de justiça. O Ministério Público ganhou com a Constituição de 88 a sua autonomia institucional. Ele não deve estar alinhado ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. O Ministério Público tem a sua própria função de representação funcional da sociedade, não pode se submeter à vontade, né, dos autocratas de plantão, né? E foi o que, infelizmente, aconteceu, que ajudou e colaborou para nós chegarmos onde chegamos. Então, nós precisamos mudar a Constituição para encontrar uma nova forma de escolha do Procurador-Geral.
Isso vale também para os procuradores gerais de justiça dos estados, buscar novas formas de atuação. E, para encerrar essa minha longa participação, nós temos que, nas reformas legislativas e constitucionais, retirar dos procuradores gerais, do Procurador-Geral da República, dos procuradores gerais de justiça, as atribuições de órgão de execução, porque o procurador-geral, dada a dimensão que os ministérios públicos tomaram, tem que ser o grande gerente e não pode sofrer nenhum tipo de chantagem, né, da classe política que sofrem, né, quando exercem funções de execução, por exemplo, nos estados, de processar secretários de Estado, de processar prefeitos, né? Isso é uma atribuição de execução do Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça tem que ficar imune a essas pressões. Nós temos que criar promotorias e procuradorias com essas atribuições, com seus membros sendo respeitados os princípios do promotor natural e da independência funcional. Fazer uma pergunta, Marcelo, sobre o plano imediato sempre é um risco, porque ele tem a capacidade, na verdade, de apresentar um plano, na verdade, um programa de reformas revolucionárias da estrutura do Ministério Público. Afonso, do conjunto dessas propostas apresentadas pelo... Isso foi um elogio, Marcelo. Desse conjunto de propostas apresentadas por Marcelo, que começa pela necessidade de criação de uma promotoria de justiça da democracia política, né? O que você percebe como sendo passível já de ser consensuado entre os setores, pelo menos os setores mais avançados do Ministério Público, a fim de ser realizado, pensando sempre na construção de obstáculos, com a contribuição do Ministério Público, para que o fascismo seja derrotado, para que o fascismo recue das posições que foram conquistadas nos últimos 4, 6 anos. O que você percebe, o que você indicaria? Por favor, Afonso. Marco, nós temos uma república que ela foi dimensionada e ela foi estabelecida dentro de um pacto federativo, né? Então, nós temos uma república federativa que nós temos competências, atribuições da União, dos estados, dos municípios, né? Isso é importante a gente observar. E por quê? Porque nós agora estamos vivenciando justamente uma situação que envolve, em princípio, e a priori, a atuação do Ministério Público Federal, né? Então, como é que a gente pode construir uma defesa da democracia fazendo efetivar-se aquilo que se chama de pacto federativo? Nós não tivemos nenhuma situação em que essa questão ela deveria ser enfrentada como a do momento. Então, nós temos, por exemplo, que compete aí, a atribuição do Ministério Público Federal, esses crimes que se estabelece ali, em especial pelo Código Penal atual, que teve uma alteração pela lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, que seriam aqueles crimes, né, que estão ali no 359, né, letra L, M, que está relacionado com atos contra a democracia e para, entre aspas, atos que visam violar, né, a vontade popular através de golpe. Nós temos ali uma atuação principal do Ministério Público Federal, né? Mas você tem as movimentações ocorrendo nos campos estaduais, né, nos municípios, né? Você vê a importância da atuação que teve o prefeito aqui de Belo Horizonte, que tomou uma medida, de desfazer uma ocupação. Eu passava aqui na Avenida Raja Gabaglia, passava todos os dias ali,
Meu carro chegou a ser chutado por ele ser um carro vermelho, né? Então, aqui foi a atuação do prefeito, importantíssima, uma atuação que veio a ser questionada no judiciário local, que chegou ao seu Supremo, e no Supremo a prestação jurisdicional foi efetiva, rápida e consistente, e nós tivemos, então, aqui um momento de percepção de como nós podemos fazer esse trabalho de defesa democrática, que no plano, assim, no plano da literalidade da lei, leva à atribuição do Ministério Público Federal, mas na movimentação, no seu dia a dia, estão nas ruas dos estados, estão nas ruas dos municípios. Essas decisões, agora recentes, do ministro Alexandre, ele traz isso de uma forma muito clara. Ele determina que a decisão dele seja comunicada aos procuradores gerais de justiça, aos governadores de estado, em especial aos prefeitos de capitais, geralmente, ou cidades onde ocorrem essas movimentações. E ali a gente detecta, viu, Marcelo e Arthur, detecta aquilo que a gente ainda não conhece. É fazer um trabalho conjunto com atribuições a priori do Ministério Público Federal. Então, como é que a gente vai consertar, como é que a gente vai concentrar atuações de instituições que, na verdade, compõem o Ministério Público brasileiro, entretanto, instituições que têm as suas atribuições fincadas em parâmetros até rígidos. Esse fato de 8 de janeiro, ele também é um marco no sentido dessa construção. Não é possível sozinho o Ministério Público Federal fazer isso. Como também os Ministérios Públicos dos Estados, eles não conseguirão chegar ao objetivo, que é a defesa do regime democrático, efetivamente, combate, né, a esses atos golpistas, sem a intervenção do Ministério Público Federal, né? Esse talvez seja o maior desafio, porque muitas vezes esses conflitos de atribuição, eles são resolvidos com bases técnicas e até facilmente resolvidos. Entretanto, aqui não, aqui você tem um quadro mais complexo nisso, em que essa estratificação de atribuições, esse isolamento de atribuições não pode ocorrer mais. Então, a minha visão sobre isso tudo, ela se dá efetivamente com esse aprimoramento do Pacto Federativo nisso. Acho que as promotorias estaduais, Marcelo, são importantíssimas. Por exemplo, aqui, a Promotoria de Conflitos Agrários em Minas só tem uma linha de orientação, de atuação, já com 22 anos de atuação, porque ela é uma promotoria estadual. Aqui em Minas Gerais, o Ministério Público tem uma postura e uma linha muito firme de defesa da função social da propriedade, seja o conflito ocorrendo a 800 quilômetros daqui ou aqui pertinho mesmo de Belo Horizonte. Então, essa questão dessa promotoria estadual é importante. Agora, não há possibilidade da construção disso sem um exercício que a gente ainda não conhece como fazer, de um exercício eficaz do Pacto Federativo. E, Marcelo, outro dia citei isso, Arthur, citei isso. Olha, um dos princípios do Ministério Público é a unidade. Essa unidade, como princípio do Ministério Público, ela é tratada dentro dos Ministérios Públicos de forma isolada. Mas agora não. A unidade tem que ser no sentido nacional. Temos que ser um Ministério Público só. Isso é o que determina a Constituição. É só uma leitura, porque até então a leitura era feita só para dentro dos respectivos Ministérios Públicos. E nós temos um Ministério Público brasileiro que deve estar trabalhando, e digo mais uma vez, olha, ou se faz agora, ou não se terá democracia para que o Ministério Público possa cuidar dela. Arthur, eu gostaria de terminar esse Trilhas da Democracia contigo e te solicitando a fazer uma reflexão sobre a necessidade de um processo de desbolsonarização
da República Brasileira, das instituições brasileiras. Quer dizer, não sei se foi você que fez referência ao caso único até agora, né, de uma ação foi do Conselho Nacional do Ministério Público ou do Conselho Nacional, né, em relação a um promotor de Ribeirão das Neves, né, em Minas Gerais. Né. Como poderia ser feito, qual o caminho, né, para o Ministério Público, mas para as instituições, de uma maneira geral, desse processo necessário de desbolsonarização da vida institucional brasileira, evidentemente também da vida social e política brasileira. Parece que as falas da ministra Rosa Weber também de não aceitação de juízes golpistas, né, é uma condição sine qua non para que nós não repitamos o erro de 1985, né, e que pode custar muito caro a nossa democracia política? Marco, eu acho que isso é fundamental, não só no MP, mas em todas as instituições, né? Elas todas estão muito atacadas de uma doença que se chama bolsonarismo. Mas o que me chama a atenção, Marco e amigos, é o seguinte: nós sempre tivemos na sociedade uma camada de pessoas que sempre foram reacionárias, que vem votando de forma reacionária ao longo do tempo. Elegeram o Collor, elegeram o Maluf, enfim, várias personagens que têm esse perfil. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: nunca uma personagem da direita brasileira foi tão vulgar e grotesca como esse ex-presidente. Ele fala coisas que nunca ninguém da direita falava. Ele fala claramente contra os negros, ele fala claramente contra as mulheres, ele fala claramente contra os pobres. E muitas daquelas pessoas que pensavam como ele, mas se mantinham silentes, hoje bate no peito e fala: eu sou racista, eu acho que a mulher não pode ganhar a mesma coisa que o homem, acho que a mulher é para ficar dentro de casa, enfim. Ele destampou uma situação que estava meia assim, quieta na sociedade, e ele com aquele palavreado dele, ele trouxe isso para a luz. Né? Isso tem um lado bom e um lado ruim. Nós sabemos com quem nós estamos lidando. Né? Então, ninguém mais se ilude quem é quem. Quem é Bolsonaro hoje, né? A gente sabe o que significa. Então, eu acho que vai ser um longo processo, Marco. Não vai ser fácil voltar para um processo civilizatório. Não vai ser. Na nossa instituição, não vai ser, porque há colegas ainda hoje muito radicalizados, mas muito radicalizados, inclusive em postos chaves da instituição, no Conselho Superior, no Colégio de Procuradores. Então, esse vai ser um processo árduo, longo e talvez sangrento. Sangrento não no sentido de sangue, mas de luta muito renhida. Né? Veja, o Marcelo tocou no... Marcelo deu a linha, né? Deu a linha do que tem que ser feito pelos ministérios públicos do Brasil. Ele deu a linha de A a Z, é aquilo ali. Mas veja que como aqui dentro tem questões importantes. Veja, se discute no Ministério Público de São Paulo a criação de uma promotoria de direitos difusos da defesa da democracia. E é muito incipiente ainda, é uma ideia de alguns colegas que estão ainda discutindo esse tema. Mas aí eu perguntei: mas por que de direitos difusos e coletivos? Por que não também colocar a área criminal no meio? Por que só civil? Porque tem uma área civil e uma área criminal. Por que não junta isso na defesa da democracia? Porque há atos criminais. Bom, muito bem. E todos me falam o seguinte: não dá para conversar com crime. Não é possível conversar com crime. E é uma verdade. Né? Veja, quando o Constituinte criou o Ministério Público assim, do lado civil e do lado criminal, na ideia dele,
eram dois braços que trabalhariam de forma concatenada, né? Trabalhariam juntos, cada qual na sua área, mas trabalhariam juntos. O que aconteceu nesses anos, desde a Constituição, foi que o braço civil foi para um lado e o braço criminal foi diametralmente para o outro lado. Não se conversam mais. Os promotores criminais, é claro, com exceções, mas eles têm uma visão bastante peculiar da questão da segurança pública, o pessoal do civil tem outra. Então, não dá, veja que situação, não dá para juntar numa promotoria só civil e crime, o que é péssimo. Precisa juntar, como disse o Marcelo. Então, eu acho que esse processo da gente limpar as instituições, vamos dizer assim, limpar no sentido de tirar esse ranço bolsonarista, que é o que há de pior, porque não é só fascista, é vulgar, é grotesco, é grosseiro, é uma coisa absurda. Vai demorar muito tempo. E aí eu acho que entra, e isso é fundamental, entra o governo Lula, né? Por que entra o governo Lula, que eu acho que é muito importante? Eu vou te dizer um episódio que, para mim, me marcou profundamente como ser humano. Todos nós passamos pelos governos militares e passamos pelo Figueiredo. E o Figueiredo, claro, muito mais educado do que esse ex-presidente, evidentemente, mas ele trazia para a sociedade um grau de grossura, de estupidez, que naquele momento nos parecia quase intransponível. E aquilo, a sociedade se habituava àquele palavreado, se habituava àquilo. E eu também, todos nós. E quando o Tancredo Neves ganhou no colégio eleitoral do Maluf, ele fez um discurso no dia da eleição, belíssimo. E as rádios deram. Eu estava no carro. Eu parei o carro, porque comecei a ouvir uma conversa que há muitos anos eu não ouvia. Uma conversa com começo, meio e fim. Uma conversa lógica, uma conversa que tinha clareza do que estava falando. Então, veja, o Bolsonaro, durante 4 anos, naqueles cercadinhos, ele estupidificou o nosso povo. Dia e noite falando barbaridades. Isso cola na sociedade. O presidente, por pior que seja, ele tem força. A mídia reproduz o que ele fala dia e noite, ele fala na televisão, ele fala no rádio, ele fala em todo lado. Então, o discurso do Lula, no dia da posse, me deu a mesma sensação daquele discurso do Tancredo. Ufa, veio a civilização novamente. E o Lula, ele tem uma maneira de se expressar que ele entra no coração das pessoas. Ele fala de forma que todo mundo entende. Então, eu acho que o Lula ele vai desempenhar um papel civilizatório importantíssimo, que é sepultar uma forma de agir grosseira, em detalhes. Veja, você viu durante 4 anos algum gesto amoroso do presidente com a sua primeira-dama? Zero. Eles não iam juntos nem para fim de ano, não viajavam juntos, praticamente não se falavam, não se olhavam. O Lula, o que fez na posse, foi tratar a companheira dele da forma mais amorosa possível. Isso é muito importante, mas muito importante, porque é um sinal de que as pessoas podem se tratar de uma forma amorosa e civilizatória. Então, mantidos os 4 anos de Lula desse jeito, né, que ele é isso, né, eu acho que começa a mudar, a girar a sociedade. É claro que vamos ter muita gente ainda grotesca, fascista, racista, claro, mas alguma parte dessas pessoas que hoje reproduzem a grosseria bolsonarista, elas vão recuar. Então, esse momento que vai demorar, mas que vai acontecer, eu acho que vai atingir a todos nós e, portanto, a todas as instituições, Ministério Público e tudo mais. Então, eu sou muito otimista no sentido de que, a médio prazo, o Brasil volte a ser o velho Brasil, amoroso, amistoso, agradável, que converse, que as pessoas se falem, né? E não o que nós estamos vivendo hoje. É a minha esperança. A minha esperança é a linha que o presidente da República vai tomar.
Com essas palavras otimistas de Arthur Pinto Filho, o Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui. Na próxima semana, dando continuidade à série sobre por ação ou omissão, quem são os golpistas de 8 de janeiro, o tema será o papel das Forças Armadas. Ficamos por aqui. Gostaria de agradecer imensamente a participação de Marcelo Pedroso Goulart, Afonso Teixeira, Arthur Pinto Filho, chamando todos para acompanharem o Trilhas da Democracia na próxima semana. Até lá.